Shiva Shambhu, que sejamos todos amorosamente acolhidos na luz do Divino Ser e na frequência consciencial dos mestres do amor, sabedoria. Em nosso momento de harmonização, o Felipe traz essa frequência do Om. E ao final de cada vibração tem um toque do sino. Então, o Om é a própria expansão do divino. É o som primordial, é a vibração que traz a expansão do divino. E o sino, quando toca, ele é a singularidade. O que é a singularidade? É um momento em que se manifesta, que materializa. Qual seja o momento preciso em que o verbo se faz carne. Porque no princípio era o verbo, e o verbo se faz carne. Como está lá no Evangelho de João, capítulo 1, versículo 1, aliás, é o começo da Bíblia, né? Do Evangelho de João. Ele diz, no princípio era o verbo, e o verbo se fez carne. Essa frequência trazida na harmonização expressa muito bem isso. Porque nós temos primeiro a reverberação, que esse som causal, essa frequência causal, que é o princípio inteligente. E chega um ponto que ele tem a singularidade, que é aquele toque do sino. Tem aí nesse momento acontece a manifestação, ou a materialização, ou aquilo que era verbo se faz carne. É muito interessante porque isso tem uma correlação muito estreita e muito profunda com o tema da nossa partilha hoje, né? Adormecer. Por que adormecemos? Por que nos encontramos em estado de sono, não despertos? Então, quando nós vemos lá na escritura evangélica, no texto evangélico, em João, no capítulo 1, versículo 1, no princípio era o verbo, e o verbo se fez carne. Interessante notarmos que esse verbo é uma tradução de São Jerônimo, quando ele traduz a Vulgata, ele, né, traduz do grego para o latim, que é a Vulgata. São Jerônimo faz isso a pedido do primeiro Papa da Igreja, que é Damaso I. O primeiro Papa não foi Pedro, né? Na verdade foi Damaso I, e ele pede que se faça essa tradução, porque os textos estavam em grego, precisavam ser vertidos para o latim, porque a igreja tinha se tornado romana. Então os textos precisavam estar em latim. E São Jerônimo, ele faz essa tradução, que é chamada de Vulgata, e ali ele traduz por verbo. No princípio era o verbo e o verbo se fez carne. Mas o original grego não é verbo, é logos. No princípio era o logos, e o logos se fez carne. Logos pode ser entendido como verbo? De certa forma, sim, mas o que é exatamente o logos? O logos é o princípio inteligente. Porque o logos é o que antecede e sustenta a matéria. Então, o logos é aquilo que é imperecível, aquilo que não está no tempo e nem no espaço, mas que faz surgir o tempo e o espaço e tudo aquilo que no tempo e no espaço se manifesta.
que é chamado aí no caso de carne. O que é a carne? É tudo aquilo que, dentro do tempo, que caiu no tempo, que caiu na dimensão espacial, se materializa, toma forma, ganha corpo, ganha carne. Mas antes era o verbo, antes era o logos. E esse logos é o princípio ordenador e criativo. É a intencionalidade divina. Porque tem que ter intenção, tem que ter propósito. E o princípio inteligente, que não é a racionalidade humana, porque Deus é inteligência suprema, essa inteligência ordenativa, plasmativa, ela cria a partir de uma intencionalidade, de um propósito. E ela antecede toda a criação. Então, no princípio, era o Logos. E Logos não é o verbo exatamente. O princípio logóico é o princípio da inteligência divina, né? Que se manifesta, sim, através da inteligência, que é um princípio coordenador ordenativo. E o que isso tem a ver com adormecer? Perguntarão todos. Muita coisa. Por quê? Porque, no princípio, aí vamos tomar nós enquanto seres concretos que somos. No princípio, cada um de nós era o Logos. Dentro da nossa regência monádica, enquanto mônadas, nós não temos forma, matéria. Nós somos puro princípio inteligente dentro da inteligência suprema. Então, do Logos vem a mônada. As mônadas são uma expansão do Logos. Então, nosso centro constitutivo, que são nossas mônadas, são expressões do Logos, ou do Verbo. Mas essa mônada, ela necessita ou tem o propósito de se materializar, se fazer carne, se expressar através da existência. E para que nós possamos nos expressar na existência, nós precisamos de forma, de corpo. Porque você só interage com a matéria sendo matéria, tendo matéria. E aí ocorre algo substancialmente interessante, e não de fácil explicação ou entendimento. E quando o Logos expande as mônadas trazem o construto das almas, que são o que sustenta o plano de manifestação, que se verte em carne, que vira o corpo, que descem ao mundo físico. Esse princípio inteligente tende ao entorpecimento, ao sono. É como se nós vivêssemos um estágio de esquecimento de quem somos verdadeiramente. E aí criamos, dentro desse sono que nós vivemos, nós criamos uma entidade, que é a nossa personalidade, o nosso ego, nos identificamos com isso, mas não percebemos quem somos de fato. Isso dentro da visão espiritual é estar adormecido. Então, quanto ao Om, a expansão, que é pura vibração, pura inteligência em forma de energia.
Dentro da singularidade, que é o toque do sino, existe a materialização. E quando nós descemos a condição material, nós tendemos ao esquecimento, a um estado de dormência mesmo, a um estado de sono. E dentro do sono, embutido está o princípio da dor. Porque toda dor, ela vem de um distanciamento da verdadeira essência. Dor aqui nós estamos usando mais no sentido de sofrimento, não no sentido fisiológico da dor física. Do doer-se por ser-se, a dor do ser. Na verdade, não é a dor do ser, né? É a dor daquilo que aparenta ser. Então, dentro desse dormir, nós vivemos uma ilusão. Como ilusórios são os sonhos. Quando nós estamos dormindo, e eu acredito que todos aqui adormeçam, ninguém aqui é insone permanente, todos adormecem. E aí nós temos alguns sonhos. Quando nós estamos no sonho, percebam isso. Nós pensamos que aquilo tudo é real. Se me permitem, eu vou trazer o sonho da Thaís. Ela queria subir as escadas e as escadas lhe fugiam dos pés e isso trazia um grande estado de angústia para ela. Quando ela estava vivendo isso durante o sonho, ela não percebia que aquilo era um sonho. Ela tinha toda a dor, entendendo como uma angústia, um sofrimento, daquele estado que estava ocorrendo ali naquela projeção mental onírica. Mas quando ela acorda de manhã, ela fala: uau, para que tanto sofrimento? Era só um sonho. Todos concordam e conseguem perceber que todos nós vivenciamos isso? E aí, quando nós acordamos, aí nós temos a ilusão de que não estamos no sonho, em um sonho. Essa é a parte difícil de ser entendida, porque todos os grandes rishis, todos aqueles que despertaram, eles afirmam categoricamente que esse estado que nós vivemos é um estado também de sonho. Que isso que nós estamos entendendo como realidade é um grande sonho. Vejam que é uma afirmação muito contundente. E quando nós estaríamos, então, verdadeiramente despertos? É exatamente isso que Buda chamava do despertar. E que Sananda Jesus convocava-nos, né? Desperta tu que dormes. Porque Sananda Jesus entendia que todos ali estavam dormindo. Porque quando nós saímos desse estado de adormecimento, entorpecimento, da ilusão e da ignorância gerada pelo senso equivocado de realidade, quanto ao despertar, quanto nós estamos em consciência pura, nós vemos claramente que tudo isso aqui é um jogo de Maia, é uma ilusão de fato, mas que nós levamos muito a sério. E por que que nós talvez optemos pelo sono, pelo adormecer?
Porque ver Deus face a face é algo poderoso demais. E aí talvez nós preferimos o adormecer. Ou não enfrentar, ou assumir a plena convicção e responsabilidade de ser o que somos. Entendem isso? Por isso que o termo Buda significa literalmente o desperto. Ou seja, alguém que saiu do estado de sono, de estar dormindo. Sananda Jesus, ele tinha a visão muito precisa sobre esse estado que nós nos encontramos. Lá no Evangelho Apócrifo de Tomé, nós já até trouxemos essa afirmativa de Sananda Jesus. Não vamos trazer literalmente o que ele diz, com as nossas palavras, dizer o que ele disse. Ele diz: eu me manifestei no mundo, eu me fiz carne. E aí nós já precisamos trazer uma reflexão muito interessante, porque se ele diz que ele se fez carne, que ele se manifestou no mundo, ele está dizendo, primeiro, que existe um estado em nós e para nós que não é o estado carnal. E o estado carnal, manifesto, é apenas um estado circunstancial, não essencial. O essencial, o estado essencial não é esse. Por isso que ele diz, eu me fiz carne. Eu estive fisicamente no mundo. É isso que ele está dizendo. Então ele está declarando que antes ele não estava num estado carnal e não estava nesse mundo, nesse plano. Que ele tinha consciência que ele não era daqui. Ele apenas se manifestou aqui. Isso já é interessante, porque isso que Sananda Jesus está dizendo vale para cada um de nós. Tomem as palavras de Sananda Jesus como suas, porque ele está falando não com você. Sananda Jesus está falando de você. E é diferente entre falar com você e falar de você. Sananda Jesus sempre está falando de você. Então, eu me fiz carne e me manifestei no mundo. E encontrei todos embriagados, todos adormecidos. E nenhum deles tinha sede da verdade. Vamos analisar isso. Ele constata que todos estavam adormecidos, embriagados. Que tipo de embriaguez é essa? É a embriaguez da matéria, a embriaguez dos sentidos físicos. E essa embriaguez ela é muito contundente, muito inebriante mesmo. Ela nos traz um estado condicionado que é altamente entorpecido, narcotizado. Então, na percepção de Sananda e Jesus, estava todo mundo dormindo, ninguém estava desperto. Vejam, ninguém estava desperto. E você consegue ensinar alguma coisa a alguém que está dormindo? Eu vou ensinar a Claudinha a fazer crochê. Não é que eu saiba, não, eu não sei. Mas vamos que eu quisesse ensinar a Claudinha a fazer crochê. Aí eu falo com ela, Claudinha, ó, quando você estiver dormindo,
Eu vou sentar do lado da sua cama e vou te explicar tudo sobre crochê e te ensinar. A Claudinha vai aprender? Eu vou perder meu tempo, né? Então, vejam, é impossível ensinar alguém que está adormecido. Impossível. Esse é o drama de Sananda Jesus. Porque ele constata que ele desce dos planos que ele veio, se manifesta como matéria física para ter o veículo físico e a condição de expressão dentro do veículo físico, mas ele não tem como ensinar o que ele vem ensinar. Por quê? Porque você não consegue ensinar quem está adormecido. Veja o drama de Sananda Jesus. E ele diz: todos estavam adormecidos, todos embriagados, e nenhum deles tinha sede da verdade. Parece paradoxal, por quê? Porque ele está falando para judeus, na Palestina. E os judeus, eles tinham a convicção de que eles possuíam a verdade. E todo judeu, entre aspas, nasce com sede da verdade, por quê? Porque todos querem conhecer as leis mosaicas, querem aplicar as leis mosaicas. Aliás, eles são muito disciplinados em cumprir regras. A Torá tem várias determinações, várias normatizações que os judeus seguem rigorosamente. O que pode, o que não pode fazer no sábado, como se fazem as oblações, como devem ser as orações, em que horário, quais as orações que devem ser ditas. Enfim, então parece paradoxal, como não tinha sede da verdade se a Torá é a verdade e todos os judeus, eles são muito fiéis à Torá. Aliás, de todos os povos da terra, naquele tempo, não tinha nenhum mais fiel a um princípio, uma principiologia do que os judeus. Então, como assim? Porque verdade não é isso. Verdade não é o que você acredita. Verdade é a percepção do que você é. E há uma distância enorme entre o que você acredita e o que de fato você é. E estando adormecido, você não consegue perceber o que você é. Então você tem discursos de verdade, ideologias que pretendem ser verdades. Mas para Sananda Jesus, isso não é verdade. Entendem a sensível diferença? Porque ele falar isso para os judeus, para aquele tempo, naquele povo, que nenhum deles tinha sede de verdade, parece paradoxal. E acreditem, a maioria daqueles que seguiram Jesus naquele tempo, o seguiram porque criaram uma mistificação em torno dele a partir dos processos de cura que ele fazia, de milagres, de coisas extraordinárias. Então, eles estavam muito mais atraídos pelo fenômeno do que propriamente pela essência e ensinamento que ele poderia transmitir. Poucos foram que conseguiram entender e assimilar o conhecimento de Jesus. Um grupo interno, que nós já até falamos disso, que inclui aí Maria de Magdala, José de Arimateia, Joana de Cusa, Maria Marcos, entre outros. Nicodemos, entre outros. Mas também tiveram só um vislumbre. Talvez Maria de Magdala foi a que realmente percebeu. Mas foi justamente a que foi banida, que foi excluída, que teve toda a sua imagem maculada pela própria igreja.
que a chamou de pecadora, prostituta, coisa que não procedia. Porque era preciso matar a essência para ficar com a aparência, porque o que interessa é a aparência, é o discurso, é a doutrina, é o dogma. Então, tudo que fere o dogma tem que ser destruído, tem que ser maculado. E aí Jesus faz um... No final ele diz, e eu aguardo, eu tenho esperanças que um dia eles venham a despertar. Então ele projeta isso para um futuro. Quem sabe o futuro é esse que nós vivemos? Porque ele diz, eu espero, eu aguardo que eles queiram buscar a verdade pelo processo do despertar, por sair desse sono. Durante a Segunda Guerra Mundial, e veja, isso aqui é uma história, não é um fato. História, não fato. Durante a Segunda Guerra Mundial, Hitler, vendo o avanço dos aliados, ele tinha um projeto que era uma arma que se chamava arma do sono. O que era essa arma do sono? Porque com a arma do sono ele iria vencer essa guerra e sem fazer força. Essa arma do sono era um gás que estava sendo desenvolvido que você, em vez de lançar as suas bombas, né, o seu arsenal bélico, você simplesmente lançava esse gás sobre as tropas inimigas, e esse gás do sono, essa arma do sono, ele tinha um efeito de adormecer as pessoas por muitas e muitas horas. Então, estando todos dormindo, o seu exército ia lá, exterminava, prendia, enfim. Não havia resistência, porque ninguém consegue lutar estando dormindo, adormecido. E os estudos preliminares já estavam muito avançados. Mas precisava de um químico, um físico químico muito inteligente, muito genial para conseguir realmente chegar à fórmula perfeita. E eles foram buscar esse químico que havia ali, que era o mais habilidoso, o mais genial, e puseram ele dentro de um lugar fechado, aprisionado, com todos os recursos para ele poder desenvolver a arma do sono, e deram para ele 10 dias de prazo. Você tem 10 dias para poder desenvolver. E nós sabemos que você tem a capacidade. Se dentro de 10 dias nós abrirmos essa porta de novo, esse lugar que ele ficou aprisionado, e você não tiver com a fórmula pronta, o projeto concluído, você está morto. Nós te matamos. E aí o químico, né, com todos os recursos lá, e ele era realmente um gênio, ele, com 3 dias, ele conseguiu chegar, desenvolver a arma do sono. Com 3 dias. Mas aí veio o drama de consciência. Ele falou, isso na mão de Hitler, por exemplo, ele sobrevoa Paris, joga essa arma, todo mundo em Paris vai dormir. Ele vai entrar e fazer o que quiser. Destruir, saquear, matar. Ele vai dominar o mundo todo. Porque não tem como resistir estando dormindo. Era a arma perfeita. Muito mais eficiente do que a bomba atômica. E aí, com 3 dias, ele chegou à realização, à fórmula da arma do sono.
E aí veio o drama, ele fala, e como que eu entrego isso a Hitler? Não posso. Ele vai dominar o mundo, ele vai exterminar todos. Mas se eu não entrego, eu vou morrer. Meus filhos e minha esposa, minha família. Imagine o drama. E a dor foi tão forte, tão contundente, que ele falou, bom, eu não tenho como entregar essa forma. Eu tenho que dizer que eu não consegui desenvolver e, obviamente, eu vou ser morto no 10º dia. Mas como eu vou suportar a dor de ser morto daqui a 10 dias, pensando nos meus filhos pequenos, na minha esposa, em mim mesmo, com essa sentença de morte sobre mim? Só tem um caminho. Eu vou usar a arma o gás do sono durante esse período, que eu vou dormir até o 10º dia e não vou sentir a dor, consciencial a dor, o sofrimento, porque vai acontecer. E vou ser morto sem ver que estou sendo morto e não vou sofrer. É o único caminho. Mas o que essa história tem a ver conosco, Gaia? Tem a ver que, de certa forma, nós fazemos isso. Nós usamos a arma do sono para não sentir o sofrimento de ser o que somos. Porque nós sabemos que vamos morrer. Não em 10 dias, mas em alguns anos. Isso para nós é assustador, porque nós não sabemos quem somos. Nós não sabemos o que acontece quando morrermos. Nós não sabemos de onde viemos. Não sabemos para onde vamos. Então, como atenuar esse sofrimento? Mantendo-nos adormecidos. Esse é o ponto. Nós recusamos acordar. Porque o estado de alienação, de certa forma, é muito mais confortável. Porque quanto mais eu me distraio, quanto mais eu fico inebriado, menos eu penso ou sinto essas coisas. Então eu faço da minha vida uma eterna fuga de mim mesmo. Através de quê? Da aliciação dos sentidos, trazendo distrações e prazeres aos sentidos. E aí nós vivemos dias e mais dias apenas num aspecto de distração e não de conversão. Porque nós não queremos despertar. Mas se nós morrermos sem despertar, nós vamos continuar mortos. Esse é o ponto. Por isso que Sananda Jesus dizia que nós precisávamos morrer antes da morte. Morrer para quê? Para esse sonho, para essa ilusão, para isso que não é real. Porque nós somos muito parecidos com aquele baile, a fantasia, que teve numa cidade do interior, uma cidadezinha pequenininha. E todos da cidade foram convidados. E cada um vestiu uma fantasia. Um vestiu de pirata, outra vestiu-se de bruxa, outro de elfos,
outro de Napoleão Bonaparte. Teve gente que se vestiu até de Hitler. E foram para o baile à fantasia. Só que havia uma feiticeira na cidade que ela foi e jogou um pozinho mágico na bebida das pessoas. E quantas pessoas beberam essa bebida, elas esqueceram quem elas eram e como elas se viam no espelho com a fantasia, elas pensavam que eram aquilo que estavam fantasiadas. Então, quem estava fantasiado de Napoleão Bonaparte pensava que era Napoleão Bonaparte. Quem estava fantasiado de pirata pensava que era pirata. E o baile acabou e todos voltaram, não para as personalidades que eram, mas vivendo a fantasia, que se identificaram por ter esquecido justamente de quem eram devido ao efeito do elixir que a feiticeira colocou nas bebidas. Que história estranha, Gaia. De que você está falando? Do que nós estamos falando? Que nós estamos nessas fantasias. E nós estamos o tempo todo escondidos atrás de uma fantasia, porque a personalidade é uma fantasia. Nós identificamos com isso, criamos valores em torno disso e vivemos abrigados nessa fantasia. É uma máscara. Por isso que personalidade vem de persona, personare, que é máscara. A tradição védica, ela trata disso de uma forma muito precisa, que ela diz que tem 3 estados normais nossos de consciência, e tem um 4º estado, que nós só atingimos quando despertamos. Então, os 3 estágios normais que todos nós passamos é o estado de vigília, que é esse que nós estamos agora. Tem ninguém dormindo na sala, não, né? Então, se não tem ninguém dormindo, é o estado de vigília, todos estão em estado de vigília. Tem o estado do sono com sonhos e o estado do sono sem sonhos. Então, esses são os 3 estados ordinários que todos nós vivemos. Estado de vigília, estado de sono com sonhos e estado de sono sem sonho nenhum. E aí, os Vedas falam do 4º estado, que é chamado de Turiya. Turiya é quando você percebe que o estado de vigília também é um estado de sonho. E entra num estado que é consciencial, em que você vê o próprio estado de desperto sem se identificar com ele. É como se você se tornasse uma testemunha da sua própria existência. É como se a Claudinha passasse a olhar para si mesma como se a Claudinha fosse uma ficção. É como se ela se tornasse um observador distanciado dela mesma e vendo ela fazer todas as coisas que ela faz todo dia. Acordar 4 horas da manhã. Todas essas coisas que ela faz. Ir lá para o sítio. Reclamar da fumaça na cidade, do calor. Então ela se torna um observador. Isso é o estado consciencial, isso é Turiya. E exatamente esse é o processo do despertar, de sair do adormecimento.
Porque o adormecimento, ele traz a dor implícita nele, e nós não percebemos isso. Que o sofrimento vem da inconsciência. A dor está no processo da inconsciência. Porque não é o que acontece conosco que nos traz sofrimento. É como nós reagimos ao que acontece conosco, ou o quanto nós somos passíveis de sermos afetados pelo que acontece conosco. Então não é o fato e as circunstâncias. É como você vive os fatos e as circunstâncias. Nesse sentido, o sofrimento ou a felicidade é uma opção. Porque não depende do que acontece, depende do que eu sou. Entendem isso? Então, quando nós falamos lá, no princípio era o verbo e o verbo se fez carne, ou no princípio era o logos, que é a palavra correta, né? Que é o princípio inteligente. Então, no princípio era inteligência pura, em estado puro. E essa inteligência se materializa, se faz carne. E aí nós trazemos isso para o estado de pessoas individuais, individualizadas, concretamente no mundo. Então, Maria era inteligência pura. Maria se faz carne. Maria se manifesta no mundo físico. Maria esquece de onde veio. Maria esquece quem é. Assume a fantasia da personalidade Maria, do ego Maria. E quando ela assume essa personalidade que é insuficiente, que é incongruente, que é instável, que é impermanente, junto vem nesse pacote a dor, o sofrimento. Entendem isso? É tão importante entender isso dentro dessa visão do Vedanta. Tem uma pergunta muito interessante. Imagine que vocês estão num mundo, num país, num reino, onde todos estão dormindo, literalmente dormindo. Todos são belas ou feias adormecidas. Porque quando você está dormindo, não importa se é bela ou se é feia. Então, no reino de belas adormecidas, todo mundo dormindo, você é o único que desperta. Único. Então, você olha para todo lado, todo mundo igual zumbi. Andando, fazendo as coisas, mas você vê que está dormindo. É como um sonambulismo. Aliás, nós vivemos um planeta de sonâmbulos. Não sei se já notaram. Se não te disseram isso, estamos dizendo agora. Então, todo mundo é sonâmbulo. Você vê as pessoas indo trabalhar de manhã, subindo no ônibus, caminhando na rua, e você vê, está todo mundo dormindo, é sonambulismo. Está todo mundo sonâmbulo. Estado sonambúlico. E você é o único que está desperto. E aí vem a pergunta: o que faz você? Suporta esse estado desafiador de estar acordado entre aqueles que dormem? Ou você prefere dormir também? E veja que a segunda opção é mais cômoda, porque num mundo, num reino onde todos estão dormindo, onde todos são sonâmbulos, é preferível que você seja sonâmbulo também, para não sofrer. Então, qual é a sua resposta
A ou B? Vestibular da vida. Questão número 1. Nossa querida Budalia, pedagoga responsável pela prova. Respondam. A ou B? Vocês preferem ficar despertos ou preferem dormir como todos que dormem? Porque se você dormir como todos que dormem, você vai ser normal, entende? Anormal é estar acordado. O normal nesse reino é estar sonambúlico. Então, para você ser normal, você também tem que estar no estado de sonambulismo. E aí entra uma outra questão muito sensível. É que nós vivemos um estado neurótico de necessidade de sermos normais. Isso é chamado de normose. Normose é a neurose de ser normal, ou seja, de querer se ajustar aos padrões vigentes e ser absolutamente igual a todo mundo. Falar o que todo mundo fala, vestir como todo mundo veste, viver como todo mundo veste, repetir os padrões que todo mundo repete. Essa necessidade de ser normal, por quê? Porque se alguém te achar normal, você vai ser excluído. Se alguém te achar anormal, você não vai ser aceito. E você quer ser aceito. Você não quer ser a ovelha desgarrada. Isso é balela. Você quer ser a ovelha do rebanho. Você quer pastar e berrar com todo mundo. Então, você tem necessidade de ser normal. Só que, para ser normal, você tem que trair a sua essência. Porque ninguém é igual a ninguém. Você é uma essência única. Então, para ser normal, você tem que ser não verdadeiro. Esse é o ponto. Você tem que ser aquela pessoa que não tem sede da verdade. E ser normal no mundo de normalizados é uma doença que se chama normose, que é a neurose da normalidade. E aí você segue todos os padrões. Você é aquela pessoa politicamente correta. Só diz aquilo que todos aceitam. Tem seu comportamento modelar perfeitamente educado e ajustado aos padrões e às convenções. Mas ser normal, acreditem, é não ser verdadeiro. E nós somos assim, nós tendemos a ser assim. Por isso que nós dormimos. Por isso que Sananda Jesus diz que estávamos todos embriagados, adormecidos. E nenhum de nós tinha sede ou tem sede da verdade. O que é a verdade? A verdade é o meu ser, a unicidade daquilo que eu sou e que não se ajusta ao mundo. Não tentem ter a ilusão de que você, sendo a verdade do que você é, você vai se ajustar ao mundo. Não vai. Por isso que Sananda Jesus disse para os seguidores deles, né? Se o mundo vos recusa, lembre-se que recusou a mim primeiro. Imaginem as senhoras e os senhores se Sananda Jesus voltasse ao planeta hoje. Você acha que as igrejas, todo mundo que se diz cristão ia aceitar? Seriam os primeiros a matar. Não tenham dúvida disso.
Não tenho dúvida. Inclusive, tem um belo conto de Dostoiévski, que Jesus volta lá em Salamanca, lá na Espanha, e o bispo aprisiona ele, sabe que ele é Jesus que voltou, mas diz que ele não pode voltar, porque se ele voltar, ele destrói toda essa construção ideológica da igreja para controlar a humanidade, para que as pessoas possam minimamente ter vida decente, enfim. É isso. Adormecer. Muito para nós refletirmos. Gratidão, Shiva Shambhu. Gratidão, Gaian, pela partilha. Gratidão a todas as pessoas que estão nesta noite aqui. Bom, maravilhoso, né? Ver aqui a Laurenia, Raimunda, Shirley, Letícia, Rosário, Jéssica, Verônica, né? E as demais pessoas que já estavam na sala. Nós gostaríamos de lembrar, antes de passar a palavra, a importância da nossa contribuição para com a partilha. E lembrando que agora em novembro nós já temos um novo quadro que tem o título de O Estrangeiro. Então, à medida das nossas possibilidades, da nossa intenção, quem quiser e puder fazer as contribuições para participar do sorteio, já estão abertas, tá? Podemos ir pelo Pix de Gaian, que é o número do celular. Então, depositar aquilo que for necessário, que o seu coração sentir, para que a gente possa, cada vez mais, poder nos alimentar dessa partilha, desse momento de estudo. Então, passando aqui para deixar o lembrete para vocês, eu repostei aí no Cesna a imagem do quadro do mês de novembro. Hoje são 14, nós temos ainda aí 16 dias, né, para fazer as nossas contribuições. Participemos, né, estejamos nesta vibração. Tudo bem? Eu vou também passar um aviso no PV de vocês, mas assim, fiquem bem à vontade, é só porque algumas pessoas pediram, então nós vamos socializar com todos vocês, mas não se sintam pressionados, ou chateados, ou querendo justificar o sim ou não, né? Só para, um alerta solicitado por algumas pessoas do grupo. Então, gratidão por esse momento, pela oportunidade, e a partir de agora está abertas as inscrições, né? Nós temos aí cerca de 40 minutos, praticamente, para fecharmos a nossa partilha de hoje, né? Lembrando que daqui a pouco a Cláudia Barros vai fazer o fechamento, mas até lá nós estamos aqui para fazer as contribuições. Vamos começar com Elias. Gaia, em outras encarnações, vivenciamos outras personalidades, que de alguma forma interferem nessa personalidade do hoje. Agora, hoje, como observador, eu interfiro nessas outras personalidades. Você poderia falar alguma coisa mais nesse sentido? Sim, Elias. Me permita só fazer uma adequação do que você disse, porque nós acreditamos que você foi outra personalidade, mas não é a personalidade que está influindo na sua personalidade de hoje. Não é a personalidade. É o que fica
registrado e presente na sua alma, que não é personal. Expliquemos isso melhor. Tudo aquilo que nós vivenciamos dentro de uma estrutura de personalidade, todos os sentimentos, os aspectos cognitivos que construímos, eles ficam arquivados dentro daquilo que nós chamamos de corpo causal, que é o mental superior. A sua personalidade, Elias, quando você desencarnar, ela vai ser desintegrada. Aí você fala, mas eu vejo lá nos livros espíritas, por exemplo, que André Luiz desencarna e acorda no mundo espiritual como André Luiz. Esse é o ponto, ele não acorda no mundo espiritual. Ele permanece no plano terrestre. Porque isso que é chamado de cidades espirituais está no plano astral. Aliás, a cidade nosso lar está no umbral fino, mas no umbral. Então, André Luiz é um espírito umbralino, porque ele está no umbral fino, mas é umbral. É um ponto de transição entre o umbral e um plano superior. E por que conserva a espiritualidade? Porque, na verdade, ele não desencarnou mesmo. Aí eu precisava trazer o que Sanando Jesus chamava de ressurreição. O que é um ser ressurrecto? Um ser ressurrecto é quando ele não necessita mais reencarnar. Ou encarna apenas com o propósito do serviço, do trabalho. Entende? Porque ele já acordou, ele já despertou. Ele não está dormindo mais. Então, a maioria de nós que estamos aqui no planeta, nós dessomamos ou desencarnamos, mas não saímos daqui. E por isso que temos a conservação da sensação da personalidade que fomos. Entende? E aí queremos ficar fazendo as mesmas coisas que fazíamos aqui. Inclusive comer, dormir. Mas é preciso estar atento para isso. Porque ainda é a ilusão da personalidade. Esse plano que fica é chamado de erraticidade, né? Entre uma encarnação e outra, dentro dessa visão, né, espírita, de acordo com o que os espíritos superiores trouxeram na codificação de Allan Kardec. Né? Então, quando você está lá na erraticidade, vamos supor que o Elias está lá na cidade nosso lar, então, tem muitas, né? Ele vai reencarnar. Ele não perdeu essa personalidade, por quê? Porque, na verdade, ele não é um ressurrecto, ele não fez a ressurreição. Entende? E aí, ele vai voltar. O que acontece? Ele simplesmente apaga a memória disso aí que ele estava perpetuando na erraticidade. E desperta num novo veículo físico sem trazer memória nenhuma. Por isso que a própria literatura espírita fala que o espírito vai se contraindo e vai esquecendo até renascer num estado de incipiência, de não ciência daquilo que ele é. Essa personalidade não se repete, porque é só uma personalidade. Mas e tudo que a pessoa viveu, as construções cognitivas, afetivas, isso não está na personalidade. Isso está no seu corpo causal. Tanto, Elias, se você sofrer um acidente hoje e ficar 3 anos em estado de coma, a sua personalidade está apagada, concorda? Mas tudo que você construiu em termos cognitivos, afetivos, está lá guardadinha no arquivo do seu corpo causal, que está ligada diretamente
ou a sua alma, que não é o espírito nem a mônada. Está lá. Aí, daí 3 anos, o Elias desperta do coma. Na princípio, você vai ficar meio grogue, assim. Quem sou eu? Onde eu estou? Aí depois vai baixando o arquivo, download. Aí você vai lembrar perfeito. Ah, eu sou Elias, o galeteiro, olha só. Eu sou Elias Galeteiro. Entendeu, Elias? Entendeu? Então não tem a ver com a personalidade. Não é a personalidade anterior que determina como um karma acumulado que você vai manifestar aqui. Não é. Entendeu? Por isso que os seres, as consciências que estão no mundo espiritual, de fato, não, né, no plano astral, no mundo espiritual, que já transcenderam, elas não têm personalidade. São consciência pura, é estado vibracional consciencial. Mas aí perde a identidade. Nós temos um equívoco muito grande entre individuação e individualidade. A individuação nunca se perde. O que perde é esse senso de individualidade e de separatividade. Entendeu? Eu sei que isso é um pouco, parece um pouco complexo, né? Mas eu sei que o Elias entendeu perfeitamente, né? Gratidão. Entendeu, Elias? Entendi, sim. Que bom, gratidão, Elias. Gratidão, Gaian. Claudinha Barros. Tem acontecido de uns 15 dias para cá, comigo, eu olho para pessoas, vejo tudo estranho. Tudo tá diferente para mim. Daí vem lugares, aí vem coisas, e aí eu fico, é ilusório, é verdadeiro? E eu não sei se isso é como se eu olhasse o Japão, as pessoas no Japão, aquele lugar, e não vejo como se estivesse no plano Terra, como se fosse um plano extra-Terra. Eu olho para agora a COP, né? Vejo lá os índios, vejo lá como se fossem pessoas diferentes, buscando coisas diferentes, como se eles estivessem falando, tem muita gente de outros países, e aquela mistura de língua, ninguém está se entendendo, e aí eu vejo, é como se eu estivesse vendo tudo isso separado, como se fosse cada pessoa fossem seres extraterrestres que tivessem vindo e que tivessem, como que eu posso explicar? É tão confuso, tão assim, de estranho para mim, como eu estou vendo agora, e como se todos fossem diferentes e que tivessem em núcleos para fazer, vivendo juntos, mas que fossem ideias diferentes. E aí você fala que não é normal a gente ser normal, como todo mundo. Eu tô me sentindo esse anormal. Eu não estou me vendo normal. Eu não tenho vontade de passar roupa. Aqui em casa todo mundo passa roupa. Eu pego, não preciso fazer isso, não. Mas vai ficar feio, sim, mas não tem problema. Eu não quero estar de roupa passada, eu não quero ficar, eu não sou igual a todo mundo. Mas você, se não comer carne, mas eu não quero estar comendo carne, eu não estou me sentindo bem comendo carne, eu não me sinto bem tomando refrigerante, apesar de estar vendendo, como o Elias está vendendo
os galetinhos dele, eu estou lá no meu restaurante vendendo carnes, vendendo refrigerantes, enfim. Mas aquilo não está me fazendo bem. É como se eu estivesse fora, eu estou dentro desse contexto, mas estou me sentindo a pessoa estranha ali. Eu não estou inserida nisso. E aí eu me pergunto se isso é ilusório, se isso é verdadeiro, se eu estou sendo verdadeiro ou se eu estou vivendo uma ilusão, ou se eu não estou desperta, ou se eu estou desperta, sabe? Hoje me deixou assim, apesar de estar com 15 dias passando, como se eu soubesse que hoje ia acontecer isso, né? Já vinha me puxando, e um fato, eu quero também contar um fato estranho que me aconteceu anteontem. Eu estava só aqui na casa inteira, não tinha mais ninguém, minha mãe estava no sítio, minhas irmãs viajando, e eu dormindo só com a minha cadela. Acordei, Gaiane, às 4h02, minha hora de... Mas eu achava que eu não ia acordar naquele horário. Não sei porque eu estava no sono, mas eu levei um choque, como se você tivesse levado um choque de energia, que o seu corpo fica todo tremendo. Eu acordei do choque, aí eu levantei, me sentei aqui na cama, me peguei e disse, meu Deus, o que é isso? Meu corpo tremendo, 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 tremendo. Respirei fundo. Quando eu olhei para a porta, tinha uma senhora com o bracinho para trás e a mãozinha aqui no peito, né? E aí eu, velhinha como a minha mãe, eu olhei para a porta e disse, mamãe! Eu acordada falando, mamãe! Aí eu volto para mim, eu disse, não é minha mãe não está aqui. E aí foi saindo assim, aquela fumacinha, foi se desfazendo como uma fumaça. Mas eu fiquei tranquila, não senti medo, nem senti nada, mas também não senti nada, assim, não sabia, eu só via aquela... Mas é porque eu tinha que acordar às 4, e naquele dia eu não ia acordar às 4, eu tinha me programado para não acordar às 4, a velhinha veio me chamar. Então, é mais uma coisa desse desperta da minha vida, né? É isso, gente, eu falei demais. Então, Claudinha. Ei, Claudinha, o despertador tá tocando, hein? O seu despertador interno tá tocando, viu? São indícios muito grandes, muito claros, né? Essa sensação que você traz de não ser normal e de não querer ser normal, isso é muito significativo e muito auspicioso, né? Essa sensação de estranhamento que você tem, às vezes, ao olhar pessoas, ou grupo de pessoas, ou comunidades constituídas, segmentos e núcleos sociais, e sentir essa sensação de estranhamento, isso é um indício muito poderoso de que você está saindo, né, desse estado de normalidade, né? Eu sei que isso é muito doloroso, às vezes, muito incômodo, isso traz um certo estado de angústia. Eu, quando tinha, isso é um testemunho pessoal, quando eu tinha 14 para 15 anos, eu tive uma crise dessa, assim. Eu olhava para todas as coisas e não vivia. É como se aquilo fosse extremamente estranho e absurdo. Estranho e absurdo. Eu olhava para minha família, meu pai, minha mãe, e não via identidade nenhuma. E eu falava, o que eu estou fazendo aqui? O que é isso? Que lugar é esse que eu estou? E não conseguia elaborar cognitivamente, satisfatoriamente, que lugar era esse.
e sofri uma angústia, assim, porque nada fazia sentido. Na época eu tinha formação católica, né? Minha família é muito católica. Aí eu toda noite ia para a missa, para ver se eu encontrava algum significado. Aí, quando eu entrava na igreja, piorava mais ainda. Eu vi o padre lá paramentado e falava que não faz sentido nenhum, né? É como se eu tivesse num teatro, entende? Tudo para mim era uma encenação. Nada fazia sentido. Foi muito angustiante. Então, assim, despertar exige coragem mesmo. Porque você precisa romper, rasgar certos véus, né? Por isso que a maioria das pessoas preferem ficar dormindo. É aquela pergunta, né? Você está no reino dos sonâmbulos e você é a única que está acordada. O que você prefere? Continuar acordada ou dormir igual todo mundo? Porque se você dormir igual todo mundo, vai ser leve, não vai doer tanto. Entende? É uma forma de embriaguez. Por que as pessoas bebem? Por que as pessoas se embriagam? Ou se narcotizam com prazeres? Para não sentir, para não perceber. Entende, Claudinha? Aí eu vou para a festa, eu vejo novela, eu converso fiado. Para quê? Para narcotizar mesmo. Então, isso que você passa, né, eu sei que traz uma certa angústia, mas é isso. Ser normal é uma doença, Claudinha, que precisa ser curada. Gratidão. Bem-vinda à Irmandade. Bem-vindo aos choques, né, Elisa? Gratidão, Claudinha, Gaian. É Thaís? Olá, boa noite a todos. Eu tenho duas perguntinhas aqui, vou tentar ser breve. Então, meu caríssimo Gaian, eu ainda sou iniciada, né, nos estudos, então eu tenho muitas dúvidas assim quanto à cosmogênese. Aí eu vou aproveitar um pouquinho o que você falou, se você puder trazer isso. Eu anotei aqui porque eu fico psicografando aqui um monte de coisa. Você falou assim, no princípio tudo era logos, né, inteligência suprema. Eu estou lendo As Estâncias, né, de Blavatsky, e aí ela traz numa linguagem pictórica, né, simbólica, que no princípio nós tínhamos um disco, um grande disco branco, né, que ela chama de ovo cósmico. Eu queria entender um pouquinho, porque até agora eu só compreendo a partir do Kybalion, a ideia do todo. Isso que você traz como logos, que Helena traz sobre o grande ovo cósmico, né? E o que o Kybalion traz sobre o princípio, né? No princípio tudo era o todo. Seria correspondente, ou o logos que você traz como essa inteligência suprema é uma outra ideia? Porque eu fico me perguntando sobre a cosmogênese. A pergunta 1. Deixa eu Ah, ficar na pergunta 1, porque senão depois eu esqueço e depois você faz, tá, tá? Porque senão certo. eu me perco aqui. Uhum, Então, isso aí que você está falando, que a Helena Blavatsky traz nos escritos dela, isso aí é uma visão do próprio Vedas, né? Que é o ovo sim, cósmico. Isso é chamado de Hiranyagarbha, o ovo cósmico. tá. Isso não é o Logos. Isso já é o sininho quando tocou. Você lembra do mantra lá Ah, no começo? Que o Felipe. sim, Aliás, o Felipe, eu vou te contar, hein? Ele está com. isso aqui é a sincronicidade do Felipe, né? Aí, você tem um mantra. Tá. Isso é o Sim, Logos. Isso é a inteligência. Isso é a vibração cósmica. Isso é Deus em expansão. Aí você vê que depois faz assim, tem um sininho, você percebeu? Isso é a sim, singularidade.
A singularidade é o ovo cósmico. Ah, Aí os universos se manifestam. Universo no plural mesmo, os universos. Entendeu? E aí os universos vivem ciclos. São chamados pralayas, né? Os Mahāvantaras, os grandes ciclos, né? Com os kalpas, com as eras, enfim. Então, e depois é dissolvido de novo. Então, dentro dessa visão, os universos, eles são cíclicos. Eles se expandem, contraem, e novos outros se expandem. Então, é uma visão multivérsica. multiversica. Tá? Então, formando as singularidades, que é justamente o que a ciência hoje entende pelo Big Bang, como uma singularidade. Né? Então, esse ovo, né, até na tradição chinesa fala desse ovo, né, que eles diziam que no princípio era o yin, o yang, ou seja, uma Yang. masculina, uma feminina, e panku, que cai dentro desse ovo. Entendeu? Então, esse ovo é o princípio da singularidade, que começa com a matéria elementar, matéria cósmica primitiva, que é o substrato comum a tudo, e começa a se multiplicar e criar formas diversificadas. E vai se expandindo, 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 enquanto houver a energia da singularidade. Depois começa a contrair de novo, até voltar a digamos, um buraco negro, algo que contrai toda a matéria, que vira pura energia de novo. Entende? Então, isso que você está lendo de Blavatsky, ela está falando já da singularidade. O logos é outra coisa, o logos é o princípio inteligente. Por isso que foi traduzido por verbo, porque logos no grego significa também lógica, razão, inteligência aplicada, entendeu? Por isso que na Vulgata, né, foi traduzido por verbo, no princípio era o verbo. Mas fica difícil entender porque nós entendemos verbo por outra coisa, nós entendemos verbo por verborragia, ficar falando, e não é isso. Entendeu? É o princípio da determinação. Faça-se a luz é feita. Entende? Sim. Isso é a determinação. Isso é o primeiro raio. Porque o primeiro raio é isso, é vontade e poder que traz a manifestação. Por isso que eu também posso plasmar, e plasmo. Porque tudo aquilo que eu penso, tudo aquilo que eu sinto vira realidade para mim. Entende? Por isso que a qualidade do meu pensamento, do meu sentimento e da minha palavra determina a realidade em que eu estou. Esse é o poder do Logos. Entendeu? E o Logos, ele é anterior à matéria. No princípio era o Logos. No grego está literalmente assim. Se você for na versão grega, está lá. No princípio era o Logos. No Evangelho de João, né? No princípio era o Logos. E o Logos se fez carne. Ou seja, o Logos veio à materialização, à expressão da existência. E você é exatamente isso. Você é Logos. É princípio inteligente. E caiu numa singularidade. Entendeu? E está se expressando na materialidade. E se fez carne, ou seja, você é um ser com forma para lidar no mundo fenomênico de formas. Mas as formas são transitórias. Mas o seu princípio inteligente não. Entendeu? E esse ciclo só vai terminar quando você ressuscitar, ou seja, quando você voltar para o estado de consciência pura, que não precisa da matéria. Um ser ressurreto. Sananda Jesus quando já nasceu na Terra, ele já era um ser ressurreto. Todos os mestres ascensos são seres ressurretos. Consegue entender isso? Poxa, entendeu pra caramba. Que bom. Eu estou rindo aqui porque quando você estava explicando, aí veio uma ideia que falou assim,
Eu já lhe disse que o todo é incognoscível. Você fica teimando em entender, mas Tem, já compreendi. é isso, é isso. E É incognoscível, né? quando você lê Blavatsky, ela tende a ser um pouco hermética. Ela, É, ela trabalha com muitos termos, faz uns raciocínios, uns silogismos, que não são muito simples, né? não é Ah, simples. Já risquei todo o quarto. Blavatsky não é simples, né? Mas também ela não Não. pode ser culpada por isso, porque ela É, acessava os arquivos em planos suprafísicos e trazia literalmente o que estava lá. Tanto que é. ela não pensava para escrever, ela saía escrevendo numa Saí velocidade escrevendo. tonteante. Então, também ela não pode ser culpada por isso. Não, eu estou amando, mas vamos lá. Obrigada, eu compreendi em parte, né? Do que me é possível. A segunda pergunta, bem rapidinho, é quanto ao sonho. Numa visão, né, espiritual, retirando a questão da psicologia aí, psicanálise, Hum. eu fiquei pensando que eu contei para vocês que quando eu era criança eu tive uma visão não, eu ouvi, não estava dormindo, né? Mas eu tive vários episódios destes ao longo da infância, que eu falei sobre que eu ouvi, né? Eu achei que era verdade. Uma pessoa conversando com a minha avó, e a pessoa dizia, Dalva, que é o nome da minha avó, essa vida é um sonho. Ontem eu eu tô tendo isso, falei, né, sobre a escada, enfim, estão vindo sonhos muito malucos, assim. Eu tive um sonho com 12 mulheres. Elas eram muito grandes, como se fossem avatares, né? E elas vinham em cavalos, assim, elas corriam. E eu era bem pequenininha. Quando elas chegaram, e eu pensava, né? Meu Deus, elas vão me destroçar. E elas eram lindas, assim, guerreiras naqueles cavalos. Quando elas chegavam todas, paravam. Eu bem pequenininha, eu olhava assim, estão mortas, né? Elas paravam todas e os animais e faziam assim. E eu acordei, porque eu fiquei assustada. Então a pergunta é: seria o sonho, né, numa visão mais desse despertar da consciência, né? Um indicador, assim, como se eu pudesse dizer, um portal mesmo, que pudesse nos dizer algo sobre esse despertar, né, tirando uma visão da psicologia, né, da neurociência, da psicanálise aí. Porque são muitos símbolos, assim, que tá vindo muito com o momento que eu estou vivendo. É isso. E quanto à pergunta feita sobre esse despertar, eu que estou no caminho, né, lá na pontinha aí, eu diria que é muito bom você aceitar esse desafio de fato, como trouxe Claudinha aí, né, essa estranheza. Eu acho que essa estranheza diz da nossa essência. E depois que eu encontrei vocês, eu me sentia muito solitária dentro da minha estranheza. Agora, cada partilha, cada encontro que nós temos, eu penso, eu não estou mais sozinha. Então, eu nunca sofri pela minha estranheza, sofria pela minha solidão. Porque eu sempre achava, eu via as pessoas e pensava, essas pessoas são como The Walking Dead, né, que já assistiu. É muito zumbi, é muito. E quando você se vê em meio àquelas pessoas, pelo menos eu tinha vontade de ser solitária. Então eu estou mais feliz depois que encontrei vocês. Então, não sofria da estranheza, acho que eu sofria da solidão mesmo. Obrigada. É isso. Aí, Thaís, minha querida, antes de falar do sonho, uma frase que você falou, né, que você meio que disse assim, eu estou despertando. Não existe estar despertando. Por exemplo, você fala assim, eu estou acordando ou eu acordei? Eu acordei, né? Não tem isso. Ou você está dormindo ou você está acordado, né? Você está dormindo, um barulho te despertou, você acordou, né? Então, o despertar, nesse sentido espiritual, ele é
ele é súbito, ele não é um processo, tipo alguém fala assim, eu já estou naquela fase assim, meio dormindo e meio acordado. Não existe. O despertar, ele é total, desperta, ou está desperto ou está dormindo, né? Isso é só algo, dialogando com algo que você trouxe. E vamos lá para o sonho. Se fosse falar do sonho dentro de uma visão psicanalítica, freudiana, diria que tudo que manifesta no sonho é a floração do inconsciente, ponto. Para Freud não passa disso. São cargas simbólicas que afloram do inconsciente, que pedem passagem para se manifestar no consciente, porque não são percebidas, e que vêm na forma de símbolos, né? Por isso que Freud se apegava tanto aos sonhos, né? Ele, o tempo todo, ficava tentando elaborar as linguagens simbólicas presentes no sonho, certo? Mas nesse outro sentido espiritual, existem vários tipos de sonhos, entende? Inclusive sonhos que não são sonhos, são vivências extrafísicas, que se dá em projeção astral fora do corpo. E que você visita regiões, dimensões, e porque são dimensões e regiões que não são essas, quando você volta, você meio que tenta formatar o que você viu lá pelo que você conhece de realidade aqui. Por isso que entra muito assim, lugares que você conhece, pessoas que você conhece. Entendeu? Porque você traduz aquilo que é o lugar que você não conhece para uma realidade que você conhece. Mas que, na verdade, não é um sonho, é uma vivência. Entendeu? Então, nós temos muitas vivências fora do corpo que, às vezes, vêm como imagens de sonhos, né? E que parecem muito estranhas. Por quê? Inclusive porque, quando nós estamos em projeção astral, nós não estamos com o cérebro físico. Então, as impressões que nós trazemos têm que ser transferidas para o cérebro físico. E o cérebro físico vai processar isso de uma forma diferente, né? Então, mas aí vem a pergunta, Thaís. Como que eu sei que eu estou tendo uma vivência e não uma descarga mental, um sonho ordinário? É muito simples. Quando você tem essas vivências extrafísicas que vêm como memória de certos sonhos, elas vêm carregadas de um sentimento. Quando você sonha com algo que você acorda e está o sentimento ali, seja ele qual for, entendeu? É porque era uma vivência. Porque os sonhos comuns, eles não deixam vestígios de sentimento algum. Aí é fácil de você saber. E aí, o que você precisa fazer? Anotar rápido, porque esses sonhos, eles se apagam no cérebro muito rapidamente. Porque é como um flash. E o cérebro assimila algumas coisas. Mas tem sonhos que você sonha, você levanta, toma café, você tenta lembrar, você já não lembra mais. Eles se apagam. Por isso que tem que ser anotado. Se você quer estudar isso, você tem que anotar imediatamente, porque vai se apagar. E anotar como você viu, não tenta elaborar, não. Entendeu? Mas essa é a maneira mais fácil de você conseguir distinguir o que é uma vivência extrafísica por projeção astral de um sonho comum, que é só uma descarga mental, né? É só dando o nosso crédito para o nosso cabeça dura do Freud lá, que é só uma afloração dos mananciais do inconsciente, tá bom? Gratidão, Thaís. Gratidão, Gaian. Vamos ouvir a fala de Laudemir, depois passamos para Gaian e faremos já nosso fechamento, tá bom? A Claudinha falando essa questão do choque, Gaian, eu acho que não é só com ela, não, né? Acontece muito comigo quando eu faço as meditações e algumas vezes durante o uso da ayahuasca.
É como se eu sentisse meu espírito desprender do meu corpo, ele fazia assim de vez. Né? É essa a sensação que eu tenho. Inclusive, agora, quando a gente estava fazendo essa iniciação, né, que o Felipe trouxe esse mantra, né, quando fazia o Om, parecia que eu estava subindo. E quando dava o sino, eu tinha um choque no meu corpo, assim, parecia que estava sendo espetado, assim, no sino. Foi bem interessante. E outra coisa também que você falou que eu me lembrei, essa coisa do estar entre o sono e a dormida, né? Eu, quando morava com meus pais, eu ouvi duas pessoas conversando, que eu não consigo lembrar, entender o que eles estavam falando, que eu fiquei quietinho, né, com os olhos fechados, tentando ouvir o que eles estavam falando para entender. E eu não conseguia, porque era um nível totalmente diferente. E eu estava sozinho no quarto. Eu me lembro muito bem isso. E eu queria que você explicasse um pouco dessa coisa desse choque entre sair um pouco do espírito, do corpo e cair de vez. Sim, Lademir, meu querido. Todos nós temos essa sensação, assim, às vezes. Todo mundo, quando acorda, assim, quando você tem uma sensação que você está caindo, dá um baque, assim, é porque você está retornando de uma projeção astral, né? De um desdobramento. Todos nós fazemos desdobramentos quando estamos dormindo em algum período do sono, porque é o corpo físico que precisa repousar, descansar. Né? Consciência, quiser chamarmos de espírito, tudo bem. Ela não precisa adormecer, não adormece. Né? O princípio inteligente não precisa de sono. Então, nós projetamos para fora do corpo. Então, às vezes, você tem essa sensação do retorno, que pode vir na forma de, igual a Claudinha sentiu, do choque, né? Descarga elétrica, essa sensação de queda. Você quer ver uma vez, quando você pode ter certeza que você está em projeção astral, e todos aqui já passaram por isso, quando você sonha que você está caminhando e você começa a voar, parece que sai do chão. Né? Ou então dá passos e ele vai muito longe, assim você fica flutuando. É porque está em projeção astral. Então, tem algumas técnicas para você despertar e estar lúcido dentro desses sonhos lúcidos. Né? Porque aí você já está em outra dimensão, você está... É como se você estivesse desencarnado, entendeu? Então, você pode ir para muitos lugares, visitar muitas regiões. Tem pessoas, isso é interessante, que participam de cursos de formação espiritual no mundo astral. Toda noite eles saem do corpo e vão estudar no mundo astral. Fazer formações. Só que volta para o corpo físico e não lembra. Mas lembra, mas fica aquilo que foi modificado, aquilo que virou uma gnose do próprio ser, entendeu? E aí ele começa a encontrar as expressões daquilo daqui. Por exemplo, muitos que vêm participar da partilha aqui e encontram uma identidade entre o que está falando e o que ele parece já conhecer, é porque ele já estudou todas essas coisas lá no mundo astral, lá no plano suprafísico. Lá tem universidades, tem cursos. Sabe esses mestres antigos lá dos Himalaias, esses yogis? Eles continuam a ministrar seus ensinamentos. Aí a Laureni dorme, desprega do corpo e vai lá para os Himalaias e fica lá sentadinha, ouvindo, né, os ensinamentos. Depois ela volta. Ela pode não lembrar de que esteve lá, nem do que foi dito lá, a personalidade dela. Mas o corpo gnóstico, sim. Aí, quando ela ouve algo que se alinha com aquilo, ela se identifica na hora. Aí ela fala assim, é isso. É como se ela já soubesse. Entende? Vocês já se depararam com certas informações, conhecimentos, que você fala, pô, é a primeira vez que eu ouço, mas eu já sabia disso. Já tenho certeza que sim. Tem. Então, o que nós também estamos querendo afirmar?
que essa parte que nós chamamos de vigília é a mais pobre. É a mais pobre. Onde a percepção é mais tacanha, mais acanhada, mais tímida. Né? É isso aí. Gratidão. Felipe não vai falar hoje? Eu estou vendo o Felipe com a carinha de que está querendo falar. Gratidão, Aldemir, gratidão, Gaian. Felipe, se você quiser falar, só deixa eu ler aqui o que a Letícia colocou, tá? Rapidinho. Tenho oscilado nessas sensações de não pertencer, sentir sozinha, deslocada, às vezes aumenta a sensação, às vezes diminui. Aí você já pode até falar sobre o que a Letícia pontuou, tá, Felipe? Desculpa, ele falhou aqui, eu não te escutei. A Letícia disse que ela também tem oscilado nessas sensações de não pertencer, se sentir sozinha, deslocada, se sente, né, sozinha, deslocada, às vezes aumenta a sensação, às vezes diminui. Não sei se eu vou saber contemplar isso aí, como o Gaian faz, né? Mas só trazendo um pouco da partilha, agradecer, né, por esse momento, essa partilha. E quando o Gaian trouxe ali a questão do adormecimento, as pessoas adormecidas, Cristo trouxe, e as pessoas escreveram o que elas perceberam no sonho que elas tinham ali, e estavam totalmente fora da realidade, né? Essa, pelo menos, é a percepção que eu tenho, tá totalmente fora da realidade, realmente, né? Outra questão dos sonhos que foram trazidos muito aqui hoje, me veio muito uma tradição indígena que a gente tem aqui, que é o levantar cedo, tomar um mate e contar o sonho que teve. É a primeira coisa que você faz, né? Então, isso é uma tradição dos povos guaranis. E eu acho que eu acho que eu não vou saber contemplar ali o quanto a Letícia, as questões que a Letícia trouxe, né? Mas essa questão do pertencimento, né? Tem essas questões das oscilações, mas o que eu sempre, pelo menos, é o que eu faço, né? Eu posso falar realmente o que eu faço, o que eu sinto, é voltar para o centro, é voltar para o coração, é voltar para um centramento. Quando a gente se conecta realmente com a nossa essência, se algo precisa ser visto, aquilo ali se mostra para que seja visto. Então, às vezes, são coisas que precisam ser acolhidas, ser dado o seu devido lugar. Como a gente traz na harmonização, às vezes a gente consegue olhar um pouquinho além do que realmente está só se manifestando, e a gente tem um entendimento. Né? E daqui a um pouco aquilo ali se torna leve. A gente percebe que aquelas situações elas vão e vêm, mas se a gente está no centramento, elas não vão nos interferir. E de repente, daqui a um pouco a gente desvia, ou acolhe, ou desvia, dá mais um passo, tem mais um entendimento, entra nesse centramento. Então, eu acho que eu posso trazer a maneira que eu consigo olhar para essas questões do pertencimento, né? Então, é centrar, pelo menos para mim é isso, é o centramento, é estar conectado com o coração. Ali tá todas as respostas, tudo que precisa ser visto, ser acolhido. Eu acho que é isso. Gratidão, Felipe, gratidão, Gaian, gratidão a todas as pessoas, né, que estão nesta noite aqui, e também as pessoas que vão assistir depois a partilha. Claudinha, com você. Adormecer. Aquietar os pensamentos para iluminar a mente. Dormir para ser. Despertar da consciência. E nesse despertar da consciência, nós vamos fazer a nossa sintonia navidiana,
Eu sou. Eu sou a presença. Eu sou a presença divina. Eu sou a presença divina da luz que brilha no Sagrado Coração. Eu sou a presença divina da luz que brilha no Sagrado Coração e ilumina o caminho. Eu sou a presença divina da luz que brilha no Sagrado Coração e ilumina o caminho, revelando a verdade. Eu sou a presença divina da luz que brilha no Sagrado Coração e ilumina o caminho, revelando a verdade e manifestando o amor, edificando a felicidade e a paz. Eu sou, eu sou, eu sou. Gratidão infinita, que tenhamos um bom final de semana, que a luz, que o amor, que a paz esteja em nossos corações até quarta-feira, se Deus permitir. E Ele vai permitir porque Ele mora em nossos corações, em nossa vida. Assim seja. Gratidão. Gratidão, Sueli, por todo o carinho, né? Todo o cuidado nessa nave. Eu não sossego enquanto eu não vejo a organização. Isso é muito bom. Gratidão. Isso.